Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria estar com você aqui. Mais um dia. Hoje nós estamos no dia 92 do nosso propósito, quase dia 100. Parabéns você que já concluiu a leitura dos 2 primeiros livros da Bíblia e agora já estamos no 3º livro de Levítico. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias por um propósito e tente mudar, meu irmão. Vamos juntos nessa caminhada. Com a graça de Deus, vamos ler toda a Bíblia e com a graça de Deus também eu vou cumprir a minha missão de estar aqui todos os dias trazendo para você a explicação da palavra de Deus. O livro de Levítico, ontem eu dei uma pequena introdução falando para vocês que é um livro direcionado, o próprio nome já diz, aos levitas, de como os levitas deveriam trabalhar para o Senhor. É um livro de instruções sobre todo o serviço que deveria ser exercido no tabernáculo. E a gente pergunta assim, para que esse livro hoje? Por que esse livro hoje? Esse livro tem sentido porque hoje, depois da vinda de Jesus, o sacerdócio já não pertence mais a uma família específica, como era o caso aí do descendente de Levi, que era Arão. Arão e seus filhos exerciam com exclusividade o sacerdócio. A palavra de Deus nos diz que hoje, em Cristo Jesus, todos nós exercemos o sacerdócio, exercemos o serviço na obra do Senhor. Todos nós somos chamados, temos o privilégio de exercermos o serviço na obra do Senhor. O que o sacerdote fazia naquela época? Ele representava Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores aqui, portanto representantes de Deus, do reino dos céus, aqui na terra. A Bíblia fala que nós somos uma nação santa, povo de sacerdócio real. Hoje nós temos a missão de servir ao Senhor, servir no tabernáculo. O tabernáculo de Deus somos nós. E o tabernáculo de Deus, já que Deus habita em pessoas que creem, o tabernáculo é o nosso irmão. Então quando nós servimos uns aos outros e buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós estamos aí cumprindo a missão do Senhor. E é claro que, seguindo aí o que Jesus diz, o resumo da lei é o amor. Todo cumprimento da lei é o amor. Quem ama não mata, não furta, não adultera. Quem ama não cobiça. Quem ama cumpre a lei e agrada ao Senhor. Então, no princípio aqui de Levítico, nós temos todos os tipos de oferta. Ontem eu falei sobre a oferta de holocausto, que é aquela oferta toda queimada, toda ela dedicada a Deus. Aquela oferta, ela aponta para Cristo. Assim como Cristo, ele seria um sacrifício completo, totalmente direcionado a Deus, para a expiação do nosso pecado. Assim também era a oferta de holocausto. A oferta era levada até ali o sacerdote, de acordo com a classe social. Se fosse alguém com posses, um novilho. Se fosse alguém que tivesse poucas posses, um gado miúdo. E um pobre levaria um pombinho ou uma rolinha e ela seria de toda queimada, como eu expliquei no capítulo anterior. A palavra holocausto vem da raiz olá, que quer dizer aquilo que sobe. Aquilo subia como um aroma suave, agradável ao Senhor. Essa oferta, o sacerdote não tinha nenhuma participação. Mas é claro que o Senhor, quando ele chamou Arão e sua família, os levitas, para servirem, e disse que aqueles levitas não teriam herança, e essa decisão aconteceu quando Moisés desce do monte e o povo está em confusão sobre a quem deveria servir, se era o Deus que Arão havia feito, ou se era o Deus ao qual Moisés foi encontrar no meio da nuvem, e Moisés, não conseguindo conter o povo que já havia se entregado à idolatria, diz assim: quem é do Senhor, chegue-se a mim. Os levitas então chegam-se a Moisés, e naquele momento o Senhor separa os levitas para que os levitas possam ocupar aí o sacerdócio. E pela graça de Deus, é um favor imerecido, Deus escolhe exatamente o que fez o bezerro, que é Arão, para representar aí os sacerdotes, né? Os levitas trabalhavam em outras áreas e especificamente, exclusivamente, a família de Arão, a descendência de Arão ocupava o sacerdócio. Então o primeiro sacrifício que nós falamos, o primeiro tipo de oferta, é a oferta totalmente dedicada ao Senhor. O sacerdote não tinha participação, ela era totalmente queimada, como um aroma de carne assada, né? Aquele aroma suave subia até o Senhor, porque era toda dedicada a ele, o fogo não poderia ser apagado. E aqui no capítulo 2, nós temos a oferta de manjares, ou ofertas de cereais. O que eram as ofertas de manjares ou oferta de cereais? Diferentemente da primeira oferta, essa oferta ela era levada até o sacerdote. Era uma oferta que obedecia um princípio que existe revelado desde Gênesis, desde antes da lei. Por exemplo, o Senhor aceitou a oferta de Abel, porque Abel honrou o Senhor com as primícias. O livro de Provérbios vai dizer: honra o Senhor com as suas primícias, as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros. Vamos lembrar que naquela época o dinheiro era raríssimo. A maneira de viverem era o escambo, era a troca. E a renda era calculada em quantidade de mantimento produzido, quantidade de mantimento muitas vezes armazenado, colhido. E quando chegava-se ali ao tempo da colheita, aqueles homens deveriam separar a flor de farinha, que era o melhor da farinha. Existe uma tradução que traz a palavra sêmola, era o melhor ali do cereal, fosse farinha, fosse trigo, né, a farinha de trigo, fosse o milho, qualquer tipo de cereal, ele deveria ser levado ao Senhor
para que fosse assim oferecido como oferta de manjares. Deste, o sacerdote pegaria um punhado apenas, colocaria sobre o altar, colocaria azeite, que significa unção, colocaria ali sobre o altar e queimaria aquela oferta ao Senhor, aquele punhado. O restante seria para o sustento do sacerdote e da sua família. E por que essa oferta de manjares é importante? Porque vamos lembrar que os sacerdotes, eles não tinham herança e eles viviam exclusivamente para o serviço ao Senhor. E ali, através do serviço ao Senhor, eles obtinham tudo aquilo que precisava para o seu sustento. Tanto a carne, como as peles que eram dadas para a confecção da tenda, aquelas peles excedentes serviam aí para que os sacerdotes, os levitas, pudessem também fazer suas tendas. A carne, a parte que cabia ao sacerdote, servia para o seu alimento. Os manjares aqui também, a oferta de manjares de cereal também servia para o mantimento, para manter aí os sacerdotes e as suas famílias. E aqui alguns aspectos interessantes nesse texto. Mas eu queria fazer uma aplicação rapidinho. Por quê? Nos dias de hoje, nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas têm usado da fé como uma maneira de enriquecimento ilícito. Tem muita gente fraudulenta, tem muita gente gananciosa, tem muita gente usando o nome de Jesus para tirar coisa das pessoas. Sempre existiram os aproveitadores, os falsos pastores que se vestem de lobos e que não tem nada parecido com Jesus Cristo. Não há problema algum, porque biblicamente falando isso é correto, não há problema algum para que aquele que viva do Evangelho, aquele que vive para pregar o Evangelho, viva também do Evangelho, seja sustentado por aqueles a quem ele serve. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai nos dizer que ele estava no meio de uma igreja muito egoísta, a igreja não queria cuidar dele, ele foi trabalhar em um serviço externo, construir tendas, porque ele disse que ele não queria receber nada daquelas pessoas que não fosse de coração, e o coração daquelas pessoas estava fechado. E o apóstolo Paulo diz para eles algo interessantíssimo, ele diz, olha, eu semeio entre vocês coisas espirituais que são de valor incalculável. Seria muito pedir que vocês me sustentassem materialmente? Lembrando, pessoal, que um homem, ele deve contentar com o seu sustento. A Bíblia diz que havendo o que comer, o que vestir, para a gente estar contente. É claro que todo mundo tem sonhos. No nosso país, todo mundo tem sonho de ter uma casa, de ter um carro, de estudar seus filhos, de manter sua família com qualidade. É claro também que existem, como eu falei, muitas pessoas aproveitando da fé alheia. Essas pessoas não parecem com Jesus. É fácil você conhecer um líder que se parece com Jesus. A começar da maneira como ele trata os bens materiais. Se ele está confiado naquilo que ele tem, ou se ele está confiado naquilo que ele crê. Porque se ele está confiado naquilo que ele tem, o seu modo de agir é um modo egoísta. Não compartilha nada, não é generoso, não é misericordioso, só pensa em si, só pensa no que vai perder, faz conta de tudo. Agora, se ele se parece com Jesus, ele entende que tudo que ele tem não é dele, é de Deus. Tudo que ele tem é para servir, tudo que ele tem é para tornar a vida dos outros melhor. Queridos, eu tenho a alegria de 20 anos, há 20 anos, trabalhar pelo Evangelho, quase 20 anos de pastorado já, e por muitas vezes, por causa de corações fechados e por situações muito difíceis, eu fui trabalhar, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Trabalhar em outras funções, mas sabendo que a minha missão é pregar o Evangelho. Eu tenho muita alegria de compartilhar aquilo que não pode ser calculado. A salvação não pode ser calculada, não tem preço material para pagá-la. A salvação é um ato da graça de Deus, um ato da graça de Deus. Deus nos deu o seu melhor, Deus nos deu Jesus Cristo. E se Deus deu o seu melhor, eu pergunto, por que nós não podemos dar o nosso melhor para o Senhor? Por que nós não podemos honrar o Senhor em primeiro lugar com as primícias de tudo que temos? Com o melhor da nossa força, da nossa energia, da nossa disposição, do nosso tempo, dos nossos anos. E por que não o melhor da nossa renda, dos nossos bens, daquilo que nós temos de mais precioso? Todos os dias eu pego o que eu tenho de mais precioso, que veio da própria mão de Deus, que são minhas filhas, e eu devolvo ao Senhor. Todo dia eu peço, Senhor, que elas sejam suas. Porque eu tenho certeza que é o melhor lugar para estar, para que elas estejam, é nas mãos do Senhor. Então eu tenho o desejo de honrar o Senhor. Peço a Deus todos os dias que Ele me permita honrá-lo e que eu possa entregar a Ele as primícias de tudo. Da minha renda, do meu tempo, da minha energia, da minha força, da minha inteligência, que tudo seja para Ele. Porque eu existo com esse propósito, para glorificar a Deus. Então, meu querido irmão, não fique pensando muitas vezes, quando você tiver que fazer algo para Deus, jamais faça contas para saber se vale a pena ajudar o próximo, para saber se vale a pena honrar a Deus com seus bens. Se você parar para fazer contas, se o seu coração de alguma maneira ficar triste com isso, eu quero dizer para você uma coisa, meu querido irmão, não entregue, não faça, porque Deus não ama aquilo que não é feito de todo o coração, Deus não recebe aquilo que não é dado com alegria.
Faça isso com alegria. Faça isso na medida que você gostaria que fizessem por você. Seja extremamente generoso. Lance o seu pão sobre as águas e pode ter certeza que a vida vai devolver para você. Seja generoso com todos, principalmente com aqueles que estão dando a vida pelo Evangelho. Quando eu digo isso, eu não quero que você pense que você está contribuindo aí para que eu tenha um salário maior. Não pensa isso não, meu irmão. Eu quero que você pense que você pode contribuir com o avanço do Evangelho em muitos lugares. Tem muita gente que está dando a sua vida nesse momento, em outras nações, tendo as condições mínimas para a sua subsistência. Eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui no vídeo um rapaz que, no grupo, um rapaz que estudou comigo, seu nome é Gessé, fez um curso comigo há muitos anos atrás, no meu primeiro ano de ministério, então já 18 anos atrás, e ele decidiu ir para o Timor-Leste para começar a tradução da Bíblia, porque aquelas pessoas não tinham nem mesmo a Bíblia. E ele tem vivido lá com muitas dificuldades, mas com uma alegria indizível. E eu digo isso porque o Gessé é extremamente rico, e como ele tem tantos outros ricos, porque entenderam aquilo que realmente tem valor. O que determina o valor não é a quantidade de zeros que existe na sua conta corrente, ou a quantidade de zeros que podem ser escritas no papel. O que determina a riqueza é o propósito para o qual nós vivemos. Se você deixar milhões e não deixar um exemplo, não deixar frutos, você não deixou nada, meu irmão. E o que você deixou ainda vai ser algo para que as pessoas briguem por isso. Deixem de conversar umas com as outras e tudo mais. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Se você deixar frutos, se você deixar marcas, se você der à sua vida um real valor e significado, meu querido irmão, você vai partir. Talvez não tenha nada na sua conta. Talvez não tenha um bem no seu inventário. Mas depois de muito tempo que você partiu, de alguma maneira você vai estar, mesmo que não esteja presente, você vai permanecer com as pessoas que te cercam. Porque você decidiu dar um propósito à sua vida. Você decidiu honrar o Senhor com as primícias, com toda a sua força, com tudo que você tem de melhor, como o justo Abel fez, e como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que a oferta de Abel foi tão importante, o desejo dele de honrar a Deus em primeiro lugar foi tão importante, que até depois de morto, a sua obra, as suas obras ainda falam. Você pode fazer a diferença na vida de muita gente, meu irmão. Creia nisso e viva esse princípio de entregar o que você tem, entregar aquilo que você é também, a sua vida como oferta ao Senhor. Como oferta ao Senhor. Lembre desse princípio da primícia. A nossa vida é uma oferta. Como nós cantamos, vem Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo e até amanhã. Hoje é domingo, 17 de dezembro de 2023. Rebeca, Ellen e eu, mais uma vez, trazemos o nosso vídeo em 1 minuto, com as nossas notícias da semana. Todos os domingos nós trazemos um pedido de oração e um agradecimento. Hoje nós queremos trazer também um aviso. Você já reparou que nossos vídeos sempre começam com hoje é domingo e a data do vídeo. Isso para servir como uma documentação, um registro da nossa família, os eventos, e também nós nos alegramos muito quando voltamos aos vídeos e vemos as formas que Deus tem respondido às orações dos irmãos. Porém, alguns não têm recebido os nossos vídeos. Como eu disse, nos últimos quase 3 anos nós não falhamos nenhum domingo. Se você não recebeu, é porque houve algum problema. Talvez se você salvar o nosso contato no WhatsApp ou deixar um joinha, o WhatsApp vai entender que você quer continuar recebendo esse vídeo. Se você ainda assim não receber, é só nos perguntar que nós vamos te enviar. Todos os domingos, sem falta, nós temos enviado os nossos vídeos. O nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar um motivo de gratidão. Ontem, mais uma vez, os irmãos que já acompanham há mais tempo sabem que nós participamos dos leilões da embaixada aqui dos Estados Unidos. E ontem participamos da embaixada. E foi muito bom, porque tinha pouquíssima gente, os valores estavam bem baixos e as disputas pelos preços foram muito favoráveis a nós. E após mais de 10 anos, enfim, nós vamos conseguir umas poltronas. Não vamos ter mais que sentar em cadeiras, em casa ou no chão, mas nós conseguimos 2 poltronas. Ainda não é um sofá, nós vamos chegar lá. Mas aqueles que vierem nos visitar futuramente já sabem que terão algumas poltronas para sentar. Ainda assim conseguimos outras coisas pequenas no leilão e por isso tudo nós somos muito gratos. Uma das formas que Deus tem suprido para nós em adquirirmos alguns objetos ou móveis tem sido por meio desses leilões. E agradecemos a Deus porque Ele foi favorável a nós no leilão ontem. Mais uma vez nós agradecemos a todos que têm acompanhado a nossa família, que têm orado por nós. Deus abençoe, com um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.